Olá, pessoal! Oi, pessoal, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia! Só o Murilo tá me ouvindo? Bom dia. Ué, gente, é só fotinha de vocês? Não tem imagem, não? Não consigo ver vocês, não? Esse tempo todo sem ver vocês não vão dar nem as caras aí? Não acredito. Não, tio, não vamos usar as caras. É, né? Pra que você quer ver nossas caras de sono, tio? Ué, porque eu tô com saudade. Simples assim. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo, tá? Compartilhar aqui com vocês. Pode, tia. Ô tia, você tem que parar a gravação antes. É, tio. Ah, é? Peraí, então. Deixa eu ver aqui. Aí você para a gravação, depois você retorna. Vamos lá, para mim tá aparecendo 25 participantes aqui. Vocês sabem quantos que tem na sala agora? É a mesma quantidade? É, De usar essa canetinha. Mas aí a gente vai tentar fazer por aqui. Se vocês não estiverem conseguindo acompanhar a parte de geometria só pelo slide eu explicando aqui, eu vou para a escola em algumas aulas para poder dar um suporte melhor para vocês, se não estiver dando certo por aqui, tá bom? Então hoje a gente vai testar por aqui, vocês vão me dar um feedback, falar como é que tá sendo, se está dando para acompanhar, se não está dando para acompanhar, e eu estou aberta a sugestões. Tudo bem? Ixi, Maria, então na sala vocês tagarelam pra caramba, e aqui vocês estão mudo, tem dois falando só. Tá gravando, né, tia? Ah, agora eu entendi. Tudo bem. Mas na hora de participar, eu gostaria da participação de vocês, ok? Porque a participação de vocês também, além de ser muito importante, também é uma das coisas que a gente analisa para fazer a avaliação de como vocês estão na matéria, né? Não tem como eu saber se vocês estão entendendo ou não, se vocês não sinalizarem aí para mim. Eu vou compartilhar agora os slides, tá? Esses slides vão ter a página que eu tô falando. Quando eu acrescentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade para fazer as anotações de vocês, tá? No próprio livro ou no caderno. Se tiver dúvida, vocês vão me sinalizando, ok? Nesse capítulo 9, a gente vai estar falando dos segmentos e dos pontos nos triângulos. O que a gente tem que observar nos triângulos, além do que a gente já aprendeu, tá? A gente vai acrescentar algumas informações novas e aí, daqui para frente, eu vou estar colocando as imagens aqui nos slides e vocês vão me sinalizar se vocês estão conseguindo acompanhar, ok? Primeiro de tudo, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Lá na página
65, na página 65, tem essas perguntas. Não estão com respostas. A gente vai responder aqui agora, tá? Então, na página 65, tem essas perguntas aí para a gente estar relembrando alguns conceitos. A gente vai relembrar agora esses conceitos. A gente já viu nos capítulos anteriores. Provavelmente vocês viram algumas coisas também com o Alan, tá? A primeira pergunta que tem aí para a gente relembrar é o que é o ponto médio de um segmento de reta? Se a gente tem um segmento de reta, o que seria esse ponto médio? Alguém sabe me dizer? Vou dar aula sozinha. Vocês vão fingir que vocês não estão aí? Não, Tio, não sei não, tio. Não lembram o que é o ponto médio de um segmento de reta? Ninguém lembra? Ninguém pode participar? Oi, vocês estão aí? Então vamos lá. Já que vocês não querem responder, o ponto médio de um segmento de reta quer dizer que eu vou dividir o meu segmento. Por exemplo, aqui eu tenho o segmento AB, ok? Eu vou dividir ele exatamente, colocar um ponto no centro, no meio. Vai dividir em duas partes iguais, congruentes, de mesma medida, certo? Então, quando a gente tem um segmento de reta, como esse exemplo aqui, nós vamos exatamente fazer um ponto no meio, dividindo em duas partes esse segmento. E a gente chama esse ponto de ponto médio. Conseguiram lembrar? Uhum. Depois, o que ele vai perguntar aí, ó, as respostas estão aí, vocês podem ir preenchendo no livro de vocês depois, tá? Quem quiser escrever com suas palavras, fica à vontade. Aí tá aí no 2. O que é a mediatriz de um segmento de reta? Olha só, na pergunta 1, a gente tem um segmento de reta aqui, como exemplo, segmento AB. Achamos o ponto médio dele, que é o que a gente chamou aqui de M, ok? Estão acompanhando? E o que eu posso chamar de mediatriz de um segmento de reta? O que seria a mediatriz? Alguém lembra? Lembro não, tia. É o Não? ponto médio de um ângulo, tio? Eu vou precisar do ponto médio para achar a mediatriz. Vai formar um ângulo também, tá certo até aí, vai formar um ângulo também. Mas o que eu posso dizer que é essa mediatriz? Ninguém? Aqui eu coloquei um exemplo de uma imagem de uma mediatriz, certo? Tá vendo essa reta aqui, rosinha? Essa reta aqui, ela é a mediatriz. Por que eu chamo de mediatriz? Porque ela vai passar uma reta cortando exatamente, passando exatamente, cortando exatamente no ponto médio do segmento de reta. Então, eu tenho o segmento AB, por exemplo, aqui, ó. Certo? Tem o segmento AB. Se eu traçar uma reta que corta o ponto médio, eu estou traçando a minha mediatriz. Tudo bem? Quando eu faço essa reta passando pelo ponto médio, eu estou formando aqui, ó, ângulos de... Quantos graus ângulos aqui que eu consigo formar? Que ângulo que eu consigo formar aqui quando eu faço essa reta traçando aqui no ponto médio? Pessoal? Eu te mandei no chat, tia. É porque a tia não tá com o chat aberto, não. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Isso, tá certo. Tá certo, Diego, Thiago, 90. A gente forma um ângulo de 90 graus aqui, quando a gente traça a mediatriz, certo?
E aí, olha só a definição matemática. É a reta perpendicular ao segmento. Perpendicular por quê? Porque eu tracei aqui no ponto médio e formei, na hora que eu cortei esse ponto médio com essa reta, um ângulo de 90 graus, certo? Então, essa reta que eu tracei, que se chama mediatriz, é perpendicular ao segmento AB, ok? E ele fala que qualquer ponto dessa mediatriz aqui, é equidistante, quer dizer que tem a mesma distância das extremidades do segmento. O que quer dizer isso? Se eu pegar qualquer ponto dessa mediatriz que eu tracei aqui, qualquer um, ele vai ter a mesma distância de suas extremidades. Se eu pegar esse ponto aqui, daqui até aqui, tem a mesma distância que daqui até a outra extremidade do segmento de reta. Tudo bem? Deu para acompanhar? Deu, tia. Beleza. Então, vamos passar para frente aqui. Ainda relembrando, ainda na primeira página aí do capítulo do Dialogar e Conhecer, página 65, pergunta o que é a bissetriz de um ângulo, ok? Então, a bissetriz é quando eu tenho o quê? Uma semirreta, ó, partindo do vértice, uma semirreta, que vai dividir o ângulo exatamente aonde? Gente, tô besta com você nesse silêncio. Isso aí. Responderam corretamente aí. Então, olha só. A minha bissetriz, a gente tá só relembrando, isso aí vocês já viram. A bissetriz, ela vai sair do vértice e vai dividir o meu ângulo em dois ângulos congruentes. Ou seja, com mesma medida, eu vou dividir exatamente no meio. Eles vão ter a mesma medida, certo? Então, aqui, quando eu faço esse segmento aqui, essa semirreta aqui, partindo do vértice, eu tenho aqui uma bissetriz e, ao mesmo tempo, eu tenho dois ângulos de mesma medida. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, nós vamos lá para a página 66 agora. Na página 66, nós vamos falar de mediana e baricentro, ok? Alguém aí sabe me dizer o que é a mediana? Não? É um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Tudo bem. É isso mesmo. Olha só. A mediana vai sair do vértice. Aqui eu tenho quantos vértices aqui no meu triângulo? Tinha vértice esses tracinhos aí, vermelho? Não, aqui é a mediana. Esses vermelhos que estão aqui são as medianas que foram traçadas. Então, aqui, ó, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B e eu tenho o vértice C. Ok? Entendi. Entendeu? Então, quando eu quero traçar dentro de um triângulo a mediana, eu vou vir do vértice. E vou fazer o quê? Um segmento de reta. Ó, se eu partir do A, eu vou fazer um segmento de reta até o ponto médio, ou seja, exatamente na metade do lado oposto a esse vértice. Quem é o lado oposto? Se eu quero traçar aqui do vértice A, quem é o lado oposto ao vértice A? Vocês conseguem dizer para mim? Quem é o lado oposto do vértice A? O vértice F. O lado oposto. O F é o ponto que a gente chegou a mediana aqui, ó. Exatamente o ponto médio.
Eu vou falar sozinha, gente. É para eu só explicar, vocês ouvirem a aula acabar, só para eu entender. É assim que vocês querem que eu dê aula? O tio, não sei. Se for, eu vou acabar bem rapidinho, porque não vai ter dúvida, vocês não vão perguntar nada e eu vou seguir. B e C? Isso aí, B e C. Então, se eu tenho o vértice A, o lado oposto ao vértice A é o segmento CB ou BC, tanto faz. Se eu tenho aqui o vértice C, quem é o lado oposto ao vértice C? De A até B. Quem é o lado oposto ao vértice B? De A até C. Cada lado tem o seu ponto médio. O que é o ponto médio que a gente acabou de relembrar? É exatamente quando eu divido ao meio, divido em duas partes iguais. Então, o ponto está exatamente no meio, ponto médio. Ok? Então, quando eu quero traçar a mediana de um triângulo, eu vou pegar um vértice e vou até o seu lado oposto, exatamente no ponto médio. Então, do vértice até o lado oposto no seu ponto médio é a mediana, ok? Então, se eu for olhar aqui, de A até F é uma mediana que está relativa ao lado BC. Se eu olhar agora o vértice B, eu tenho a mediana BD, de B até D, porque D é o ponto médio, relativa ao lado AC. Ok? E se eu for para o vértice C, eu tenho a mediana CE relativa ao lado AB. Tranquilo? Sim? Sim. Tranquilo. Vocês estão vendo aí que eu tenho um ponto aqui de encontro com a letra G? Ó, traçamos as três medianas, está traçado aqui. Eu tenho um ponto de encontro onde elas se encontram. E está chamado de ponto G. Conseguiram observar isso? Sim. Esse ponto que eu chamo de baricentro, tá vendo aqui? Mediana e baricentro. O baricentro é exatamente o ponto de encontro, ou seja, a interseção onde eles intersectam, onde eles se encontram, eu chamo de baricentro, certo? E esse baricentro, ele sempre vai estar na parte interna do triângulo. Eu nunca vou encontrar ele do lado de fora. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter algumas propriedades que a gente vai traçar e a gente vai encontrar esse ponto de encontro do lado de fora. O baricentro não, a gente sempre vai encontrar do lado de dentro do triângulo. Tudo bem? Ainda na página 66, fala da propriedade do baricentro. Essa propriedade diz o seguinte: o baricentro de um triângulo, ele divide, baricentro, que é o ponto de encontro, ele divide a mediana, que a gente traçou do vértice até o lado oposto, ok? Ele divide em dois segmentos. Se eu observar aqui, por exemplo, ó, nesse outro triângulo, eu tenho o vértice S, que ele está traçando a mediana até o ponto T, ok? Aqui no baricentro, que é exatamente o ponto de encontro entre as três medianas, dividiu essa mediana em duas partes, tá vendo? Eu tenho uma parte do vértice até o baricentro e do baricentro até o ponto médio. Enxergaram essas duas partes? Deu para enxergar? Quer dizer que do vértice até o baricentro, sempre eu tenho duas vezes, ou seja, o dobro da medida do baricentro até o ponto médio. Estão acompanhando a setinha que eu estou mostrando aqui? Então, por exemplo, do vértice S até o baricentro, eu tenho duas vezes o valor do baricentro até o ponto T. Se eu pegar outro vértice aqui, o vértice R, se eu sair de R e traçar a mediana até o ponto V, eu tenho a mediana RV, ok? Quer dizer que do vértice R até o baricentro, eu tenho duas vezes o valor do baricentro até o ponto médio V.
Vamos falar de número aqui para ver se a gente entende? Se, por exemplo, esse x aqui fosse 2, por exemplo, quer dizer o quê? Que de S até o baricentro, eu vou ter 2 vezes 2, eu vou ter 4. E do baricentro até o ponto médio T, eu vou ter 2. Sempre eu vou ter o dobro do vértice até o baricentro. Ok? Vou entender que tá ok, então. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente fazer junto, na página 66, lá no Agora é com você. A gente vai realizar junto essa atividade, tá? Vou resolver junto com vocês. Então, a gente já vai dar como feita essa atividade e vamos entender junto. Tá dizendo assim, sendo G o baricentro do triângulo ABC, determine as medidas x, y e z, considerando que os segmentos da reta AG, NG e CG medem respectivamente. Então, vamos lá. De A até G é aqui, ó. A até G é aqui. Oi? Só uma dúvida. Tipo, se for de N até B, aí o N ele vai passar aí no G, ele vai ficar... Os 6 centímetros vai ficar 12? No Y? No Ó, N, pro B. do N até o G, ele tá falando que é 6, tá vendo? O que que vai ficar 12? Do G até o B. Porque o vértice tá no B. O N não é vértice. Tá vendo que o N é o ponto médio? Ó, o N é o ponto médio do segmento AC. Esse M é o ponto médio do segmento BC. E esse P é o ponto médio do segmento AB. Quem são os vértices? O A, o B e o C, tudo bem? Sim ou não? Sim, sim. Então, se o vértice aqui, ó, nesse segmento que você está me falando aqui, de N até G, a mediana que está ligada a esse ponto médio é de B até N, tá vendo? Isso aqui é a mediana toda. A propriedade diz que do vértice até o baricentro, que é o G, eu tenho 2 vezes o valor do baricentro até o ponto médio do seu lado oposto. Nesse caso aqui é o N. Então, o que você falou aí está correto se eu analisar de G até B. Presta atenção. Se de N até G vale 6, de G até B tem que ser o dobro. Estão compreendendo? Então, de G até B, eu vou ter 2 vezes 6, que dá... Já falei, velho. Que dá 12. Beleza. Então, vamos lá. Se eu for achar x, x tá aqui, ó. Ele me deu que o segmento de C até G é 14. Então, de G até P vai ser o quê? A metade. Certo? Então, é só eu dividir por 2. Então, eu vou achar quanto? 7 centímetros. Ok? O Y vocês já entenderam, que é 12, a gente acabou de explicar. E agora, para eu achar o Z? Para eu achar o Z, eu sei que de A até G, ele me falou que vale 10. Então, de G até M vale quanto? 5. Isso aí. Deu para entender a propriedade do baricentro? Podemos passar? Fizeram já a anotação de vocês do exercício? Sim? Pode passar? Pode. Agora, lá na página 67, eu tenho uma vou falar de bissetriz interna e em centro. Aqui, qual é a diferença do que a gente acabou de ver? Quando eu falo de bissetriz, a gente lembra que vai dividir o quê? Vai ter um segmento que vai dividir o ângulo no meio, certo? Em duas partes iguais, ok?
Então, se eu tenho um triângulo e eu tenho 3 vértices nesse triângulo, quer dizer que eu vou ter 3 bissetrizes internas. Por exemplo, do vértice A, eu vou traçar aqui, eu vou dividir um ângulo ao meio até o outro lado, o lado oposto, dividindo esse ângulo ao meio, eu vou chamar esse segmento que eu acabei de fazer de bissetriz interna, ok? E se eu for para o vértice B, a mesma coisa. Observem que aqui, quando eu traço do vértice até seu lado oposto, tá vendo que não está exatamente ao meio? Conseguiram ver a diferença? Olha só. Aqui está exatamente ao meio, ok? Quando eu falo de mediana, ó. Eu saí do vértice e fui exatamente para o meio, para traçar a mediana, ok? Quando eu falo de bissetriz, vamos voltar agora lá na bissetriz. Quando eu falo de bissetriz, eu não tenho obrigação, ele não vai traçar no meio do lado oposto, não vai até o ponto médio. Porque qual é a regra de bissetriz? Eu tenho que dividir o ângulo ao meio. Então, o que importa aqui quando eu for traçar a bissetriz? Eu tenho que dividir o ângulo referente ao vértice em 2 partes iguais. Então, se eu dividir em 2 partes iguais, eu vou descer com o meu segmento de reta até o lado oposto. Não importa qual é a medida que vai dar aqui. O que importa é dividir o ângulo ao meio, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma bissetriz de A até F, dividir ao meio, tá vendo? Se eu for para o vértice B, eu vou dividir ao meio também, vai dar a minha bissetriz de B até D. E se eu vim para o vértice C, eu vou dividir o ângulo ao meio e vou traçar a bissetriz de C até E, tudo bem? Então, dividir o ângulo A ao meio, dividir o ângulo B ao meio, dividir o ângulo C ao meio. Tá vendo aqui que eu também vou encontrar um ponto de encontro entre todas as minhas bissetrizes? Esse ponto de encontro se chama incentro. Então, lá, quando a gente estava falando das medianas internas, o ponto de encontro se chamava baricentro, certo? Agora, quando eu falo do ponto de encontro das bissetrizes, eu chamo de incentro, ok? Então, o incentro vai ser o ponto de encontro, ou seja, quando elas intersectam um mesmo ponto. E também ela vai estar sempre na parte interna do triângulo, tudo bem? Sim? Ô, tia, ele quase sempre fica no centro e in é dentro em inglês, aí você lembra fácil. Não entendi, amore. De novo, não ouvi direito. É que ele quase sempre fica no centro, aí é in centro. Entendi. Mas se a gente olhar, nem todos vão ficar exatamente no centro, tá? E aqui, olha só. Aqui, nesse caso do incentro, beleza. Quando a gente fala do baricentro, é um ponto de encontro das medianas. Quando a gente fala de incentro, é o ponto de encontro das bissetrizes, certo? Como vocês quase não estão participando, eu não consigo saber se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando. Tá bem difícil de identificar isso, tá? Só para constar. Vamos lá. Ainda na página 67, uma das propriedades do incentro fala assim: o incentro é o centro da circunferência escrita interna no triângulo. No triângulo, se eu for traçar uma circunferência, tá vendo? Uma circunferência dentro do triângulo, o incentro vai estar exatamente no centro, como vocês falaram, da circunferência traçada no interior, na parte interna do meu triângulo, certo? O que quer dizer que, tá vendo aqui, ó, o incentro, ele é o ponto plano equidistante. Equidistante quer dizer que tem o quê? A mesma distância dos 3 lados do triângulo. Então, se eu tenho aqui o incentro, daqui até aqui é um raio, certo? É o raio. Esse raio tem a mesma distância desse aqui
e desse aqui. Ok? Deu para visualizar? Sim. Não tem como saber, mas tá bom, vou passar para frente. Então, vamos lá. Então, eu coloquei um exercício aqui de incentro para a gente resolver. Esse exercício está lá na página 68. É o exercício número 4. Eu vou resolver ele junto com vocês, para vocês entenderem como vocês vão fazer os próximos exercícios, tá bom? Olha o enunciado dele. Determine as medidas dos ângulos A, B e C no triângulo ABC a seguir, sabendo que D é o incentro do triângulo. Então, ele me deu aí o triângulo, ele me deu os vértices com os ângulos A, B e C. Ele me fala que o D é o incentro. Tudo bem até aí? Que informação mais ele me dá? Ele me dá que esse ângulo aqui é 110, esse aqui é 130, esse aqui é 120, certo? Vamos tentar olhar essa imagem aqui direitinho? Aqui eu tenho esse triângulo grandão, que é o que ele me deu, o triângulo ABC. Aqui eu também tenho esse outro triângulo menor aqui, conseguem enxergar? Que é o triângulo ADB. Eu tenho o triângulo ADC e eu tenho o triângulo BDC. Enxergaram aí? 4 triângulos em um? Sim. Ó, o grande, mais esses 3 pequenos internos, certo? Eu posso afirmar que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus? Eu posso fazer essa afirmação? Sim ou não? Tia, repete, que eu não escutei, não. Eu perguntei se eu posso afirmar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. É igual a 180 graus a soma do triângulo. Muito bem. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Baseado nessa informação, a gente vai resolver essa questão na próxima aula de hoje, porque a aula falta 1 minuto para acabar. É 9h30 que termina, né? Sim ou não? Porque eu ainda tô com o horário aqui, deixa eu ver. 9h30, é isso? Sei não, acho que é. É 9h30 o meu. 9h30 tá aqui para mim. Então, agora eu vou parar aqui o slide. Na próxima aula de hoje, que a gente tem mais uma aula, a gente vai resolver esse probleminha, ok? Se vocês quiserem tentar fazer até a gente voltar à próxima aula para ver se vocês acertaram, fica à vontade. Eu vou resolver ele na próxima aula, tá bom? Até daqui a pouco. Vou encerrar a aula. Beijo. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau.